Olá pessoal, que bom estar com vocês aqui hoje de novo. Estamos em mais um Café com Isaac. O café tá aqui, em dia. Pega o seu café aí também, que hoje o papo vai ser bom. A gente vai dar continuidade na nossa primeira conversa. Se você ainda não assistiu, foi uma aula que a gente teve sobre crescimento, sobre como que a escola, o que e como a escola precisa proceder para conseguir crescer. E hoje nós vamos dar continuidade nessa conversa, pensando em outros meios de gerar esse crescimento por meio da expansão, né? Então acho que a gente precisa entender quais são as diferentes formas de expansão e para isso a gente está contando hoje com a ilustre presença da Marina, nossa já parceira de longa data, que eu acredito que vocês já tenham conhecido por conta de ter assistido outro vídeo. Se ainda não viram, assistam lá. Marina, sócia da Corus. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada de novo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que a gente falou, né, no outro vídeo sobre crescimento da escola, barreiras, né, que a gente vê para o crescimento, possibilidades de como crescer, preocupações inerentes ao crescimento. E aí acho que chega o momento da gente falar sobre expansão. E pensando um pouco em expansão, não quer dizer, de repente, criar uma rede de 20 escolas, assim, é um caminho, mas eu acho que a gente tem que entender um pouco o que significa expandir, né? E a gente tem uma expansão que ela pode ser dentro da própria escola, né? Então eu vejo, por exemplo, escolas que têm muito sucesso com os pequenos, educação infantil, fundamental 1. Aí, bom, você pode expandir de oferecer mais cursos, ou você pode expandir de oferecer novas escolas como a sua em outras localidades. Você pode crescer dentro da mesma cidade, você pode crescer para outras cidades, você pode crescer para outros estados. Então, acho que a expansão, tem dono de escola que tem esse bichinho da expansão, né? Então, eu tenho dono de escola que eu chamo do incomodado, assim, né? Ou o não acomodado, né? Até numa conversa com o Davi do Isaac, uma vez ele me perguntou, ele falou, o que você acha que é a característica do gestor de escola de sucesso? E eu falei, eu acho que é aquele que não se acomoda, né? O que se incomoda. Então é aquele que sempre quer crescer, quer coisa nova, quer melhorar, né? A sua escola, o resultado da sua escola. Então acho que é um pouco disso. Então eu tenho alguns clientes nessa fase de falar, bom, estou bem, consegui consolidar aqui uma escola, tenho sucesso, tenho bons resultados, e agora, né? O que mais que eu posso fazer? E aí chega o momento de expandir. Então, acho que a gente pode tentar separar a expansão de expandir os cursos oferecidos, e aí tem até quem expande mais para baixo, né, de criar o berçário, tem quem expande para cima, então cria um pré-vestibular ou até um curso superior, e tem expandir novas unidades. E aí, dentro disso, também tem vários modelos, porque você pode adquirir escolas que já existem, você pode adquirir clientes de outras escolas. Então, a gente fala dessa compra de carteira, né, de clientes. Então, já vou falar um pouco sobre isso também. São jeitos de crescer. Porque o ideal é você lotar a sua escola original, vamos chamar assim, escola 1. Ela tem que estar lotada, não adianta também você querer expandir sobrando vaga. Então, vamos lotar a escola 1 e aí você pensa, se abre curso, se abre unidade, se sai da cidade, né? Então, eu sempre gosto de dar exemplos, eu acho que é sempre bacana. Então, eu nunca conto o nome da escola, tá? A gente tem uma cláusula de sigilo super forte, mas tem um cliente que é um cliente muito renomado numa cidade e vira e mexe, alguém bate na porta dele e fala, poxa, primeiro, você não quer vender sua escola? Né? E eles não querem vender. Bom, então você não quer ter a sua escola em outro lugar? Ou você não quer uma parceria para abrir a sua escola em outro lugar? E aí já vem uma primeira questão, que é, bom, eu vou abrir sozinho ou vou abrir em parceria com alguém? Então isso já é uma coisa que tem que estar. Lembra que lá no episódio anterior a gente falou, olha, pense estrategicamente. Então assim, o crescimento, a expansão tá dentro do seu planejamento? É isso que você quer? Bom, e como é que você pretende fazer isso? Com o seu próprio caixa? Com parceria? Né? Então, isso é uma coisa que tem que estar no discurso do dia a dia ali, né? Então, os diretores, os mantenedores da escola têm que ter isso claro. Como é que a gente vai expandir? Com que dinheiro? A gente vai pegar emprestado do banco? A gente vai pegar com alguém? A gente vai pegar do nosso? A gente vai vender um imóvel que a gente tem para expandir? Né? Isso precisa estar muito delineado, porque senão isso vira uma barreira de expansão. Eu não tenho dinheiro para crescer, aí você não cresce.
tá? Então, bom. E aí, esse cliente falou, bom, então eu tenho algumas alternativas. A cidade em que eu tô tá crescendo, eu posso abrir aqui num bairro nobre que está sendo formado, porque a minha clientela é de classe A. Ah, então eu posso ver aqui. Bom, então tá bom, isso é uma alternativa. Ó, tem uma cidade vizinha aqui, sei lá, 200 quilômetros da minha, que também tá ali com uma demanda. Então vamos estudar essa cidade. Ou olha, o meu estado já tá pequeno para mim, vamos abrir em outro estado? Porque eu já tenho uma marca. O seu maior ativo é a marca, é o sucesso da sua escola. Então eu acho que tem que ir passando por aí essa questão da expansão. Então são muitos jeitos de expandir. Então, de novo, fecha suas opções. Não adianta também se querer fazer tudo ao mesmo tempo. E a minha sugestão é sempre ser pautada em pesquisa de mercado, Pedro. Eu acho assim, é um tiro no escuro você querer expandir sem estudar para onde está querendo expandir. Desde abrir novos cursos até abrir novas unidades. Então, assim, conversa com essa população, faça um trabalho. Pesquisa de mercado é uma coisa cara, mas é uma coisa, pode ser uma economia muito grande lá na frente, tá? Perfeito. Então, eu sempre gosto de indicar a pesquisa de mercado com empresas especializadas nisso. Entender, tem demanda? Esse bairro tem demanda? É isso que os pais daquele bairro querem? Ou eu sou muito bom dos pequenos, será que a minha imagem não está muito focada neles? Será que é melhor eu operar outra marca para os mais velhos? Né? Às vezes tem escolas maravilhosas que tem aqueles nomes no diminutivo, tá? Eu vou usar aqui, sei lá, Ursinho. E aí o menino de 15, 16 anos não quer estudar na escola Ursinho. Não vai se Então, como é, identificar, né? entende? Então, acho que você tem que pensar muito, assim, a expansão tem que ser um caminho muito bem planejado. Perfeito. Ela não pode ser feita de uma hora para outra e nem no escuro, sabe? Perfeito. Acho que você traz 3 pré-requisitos muito claros para a escola pensar em um crescimento a ponto de caminhar para uma expansão, né? A primeira coisa eu acho que você trouxe aqui de forma muito bem lembrada, que é a marca forte, né? Um posicionamento de marca que comunique o que aquela escola é e de fato se torne uma referência em educação, né? E que as pessoas admirem e desejem fazer parte, pertencer àquela marca. Você trouxe aqui uma outra questão que eu acho que é super relevante também, que é a vontade do mantenedor, né? O mantenedor tem que estar disposto a... Isso precisa naturalmente estar refletido dentro do planejamento dele de médio e de longo prazo. Porque imagino que dê um trabalho danado passar por essa expansão, né? E obviamente aquilo ali vai impactar ele, família e sua equipe em diversas formas. E uma outra coisa que eu acho que você está trazendo aqui pra gente, que eu acho que é super importante também, é a escola conseguir identificar os parceiros que vão fazer com que essa expansão de fato seja possível. E aí eu estou entendendo que a gente tem a possibilidade de, enquanto mantenedor, contar com o apoio de um investidor ou mesmo de um sócio que vai ajudar a realizar a expansão daquela marca. Imagino que da própria equipe, né? Eventualmente o mantenedor tem ali uma equipe madura, formada e que está disposta a fazer parte e assumir todo o ônus e os desafios que são inerentes a um processo de expansão dessa natureza. E próprias soluções financeiras, como o próprio Isaac, que de alguma forma vai suportar aquele crescimento, trazer um fluxo de caixa, uma estabilidade, alguma opção de crédito, enfim, uma série de soluções que a gente tem pensado sobre como apoiar o mantenedor a ter crescimento na sua escola e, por que não, alçar voos maiores aí e pensar em expansão das suas unidades hoje em funcionamento ou mesmo curso, né? Super bacana, acho que fica aqui já a nossa primeira lição desse bate-papo de hoje. Um ponto super relevante, né? Que quando a gente pensa em expansão, a gente está falando de uma gestão que está no nível avançado, né? Para você conseguir gerir essas várias unidades, você precisa estar com uma equipe organizada, estruturada, com parceiros, né, qualificados, capazes de te gerar dados, né? Você tem trazendo isso aqui de forma recorrente, né? Como que os dados, e aí minha próxima pergunta vai nessa direção. Como que o mantenedor que está escutando a gente, em que momento
desse processo, ou melhor, em quais momentos desse processo de expansão ele vai ter os dados como um aliado para a tomada de decisão e, na medida em que ele for evoluindo no processo de expansão, quais são os dados que você destacaria aqui como mais relevantes para ele acompanhar, olhar e, consequentemente, decidir, né? Agir em cima desses dados que você julga serem prioritários? Ótimo. Eu acho que assim, qual o momento? Em todo momento, assim. Na verdade, desde que você tem uma escola pequena e outra coisa, assim, as pessoas falam muito, qual é o seu faturamento, qual é o seu faturamento? Não importa tanto o seu faturamento se a sua despesa for igual ao seu faturamento, tá? Sim. Então, eu sempre gosto de trazer a questão da margem de lucro, né? Isso, no fim das contas, é o que a escola vale, né? Você pode faturar 100 milhões e gastar 100 milhões, você não tá valendo nada. Você pode faturar 100 mil e gastar 80 mil, você tá com um resultado melhor. Uhum. Então, o que eu acho importante, assim, para mim, dados são importantes para tudo o tempo todo, tá? Só que você precisa estar redondo para expandir. É isso que você estava dizendo. Você precisa ter passos anteriores. Não adianta você expandir uma marca que está desorganizada, que está deficitária, né? Então, você precisa primeiro organizar, crescer internamente, para daí pensar numa expansão. Pensando um pouco na carência de indicadores, inclusive, a gente criou um produto conjunto com o Isaac. Não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram, procurem sobre isso, que a gente está chamando de diagnóstico escolar, Pedro. São indicadores principais de uma escola comparados com uma base. Porque sabe o que acontece? É mais ou menos que nem quando a gente faz um exame de sangue, sei lá. Você abre para ler, se você só tem a coluna do seu resultado, você não sabe o que aquilo quer dizer. Eu não sei o que são 250 mil plaquetas, certo? Perfeito. Mas eu sou capaz de olhar e falar, o normal é ter entre 200 e 300, então 250 mil, então ok. Então, a gente criou esse produto que é o seguinte, eu sou capaz de olhar sempre percentual, tá? Porque daí eu elimino a questão do tamanho da escola e eu consigo comparar o meu indicador com o mercado, seja ele regional, seja ele por número de alunos, seja ele por ticket médio. Então, eu escolho como é que eu quero me comparar. E aí eu começo a entender, por exemplo, folha sobre receita. Folha é o nosso maior gasto, certo? Sem dúvida. Então, assim, é o primeiro, é ali onde eu tenho que olhar. Bom, por segmento, porque também tem outra. A folha da educação infantil normalmente pesa mais, porque eu tenho menos aluno por sala e eu tenho mais professores envolvidos. Então, normalmente você tem um professor e um auxiliar, ou 2 professores. E você tem lá, sei lá, 12, 15 alunos. No ensino médio, eu tenho um professor especialista para, sei lá, grande. 30, 40, 50 alunos. Então, isso também tem essa divisão por segmento. Eu falo, bom, e se eu tô gastando 40% da minha receita da educação infantil com folha, isso tá dentro ou tá fora? E no ensino médio, isso tá dentro ou isso tá fora? Quão longe da média eu estou? E aí você começa a ter indicador de, bom, qual é o problema que eu vou atacar primeiro? Então, assim, esse produto foi muito pensando no gestor da escola de falar, bom, deixa eu entender, não tô tendo visitação, mas eu não tô investindo em publicidade, eu tô investindo 0,2% da receita com publicidade. A média do mercado é 1,5%. Então, não adianta você também economizar na publicidade, você tem que expor sua marca. Então, acho que assim, os indicadores, nesse produto a gente tem os principais. Então, tentando responder sua pergunta, quais olhar, né? Então, quando eu tô expandindo, quando eu tô ali com, acho que sempre, número de alunos é o carro-chefe, mas tem uma coisa atrelada a isso, que é o índice de descontos, que a gente perde às vezes o controle, tá? Inclusive na pandemia, vocês devem ter sentido a inadimplência até que já tentou voltar para os padrões pré-pandemia, mas o desconto não. Tá? O poder de compra dos pais está reduzido, está muito difícil. Então, não adianta só você crescer o número de alunos. Tá bom, eu dupliquei o número de alunos, mas eu tô dando 30%, 40% de desconto. É a mesma coisa se você tivesse meia escola. Sim. Então, acho que, entende? Precisa olhar. Então, tudo que é referente à receita, número de alunos, ticket médio, descontos, aí você vai ter a entrada da escola. E depois a saída, os mais importantes, folha de pagamento, aluguel, serviços, né, prestados, materiais, publicidade, manutenção.
Então, eu preciso ter esses grandes números. Agora, se eu sou mantenedor de uma rede de 20 escolas, eu não vou conseguir saber o quanto gasta de manutenção por escola. Eu preciso saber número de alunos, faturamento, desconto, folha e resultado por unidade. Sim. E aí você vai começar, eu tô para uma nessa. Aí você se debruça, né, vai ver o detalhe dessa. Mas a verdade é que a expansão te possibilita, inclusive, pensando lá atrás, né? Por que a escola existe? A escola existe de um sonho, certo? De proporcionar educação para mais crianças. Então, isso também te permite ter um sonho cada vez maior, Sim. né? E proporcionar isso para cada vez mais famílias. Então, eu acho que, assim, me encanta a questão da expansão. Mas existe um perfil de dono de escola que aguenta uma expansão. Perfeito. Tá? Não é para todo mundo, é isso que eu quero dizer. Pensando ainda sobre a parte relacionada à gestão escolar e os desafios que são vivenciados pelos mantenedores que estão nos assistindo quando eles optam por enfrentar todos esses desafios, quais são os bônus que eles vão colher, né? Quando a gente pensa assim, poxa, eu estou me esforçando um monte aqui, estou enfrentando vários leões diariamente, mas, por outro lado, eu vou colher uma série de frutos advindos da expansão, além de atingir mais alunos. E pensando mais especificamente em relação à gestão, o que você vê como as principais vantagens desse processo de expansão? Bom, primeiro que você tem um ganho de escala, né, na gestão. Então, assim, quando você tem uma escola, você tem que ter uma estrutura mínima de financeiro, marketing, atendimento a pais, tal, para uma escola. Quando você vai tendo mais, óbvio que você talvez tenha que ter uma equipe um pouco maior, mas você tem ganho de escala. Então, por exemplo, produção gráfica, né? Eu tenho clientes que têm redes, você tem uma gráfica para produzir para todas as escolas. Você tem uma equipe de comunicação para fazer material para todas. Você tem uma equipe, sei lá, de correção de redação. Então, coisas até pequenas, mas você tem ali um ganho de escala para atender uma rede. Quando você vai negociar com um fornecedor e você é uma rede, você tem mais força de negociação também. Então, você vai comprar papel sulfite, você não vai comprar para uma escola, você vai comprar para 10. Você tem ali também uma negociação melhor. Quando você vai negociar com, por exemplo, um sistema de ensino, você também tem um peso maior. Perfeito. Então, eu acho que você começa a ter um tamanho que te possibilita novas oportunidades dentro do mercado. Além da diversificação do risco, que foi aquilo que eu já falei, que eu acho importantíssimo. Né? Então, você não está mais apostando todas as suas fichas num lugar só. Então, a concorrência hoje em dia, ela tá meio maluca. Então, você tá ali acomodado, de repente vem um concorrente novo, com muito caixa, um espaço físico maravilhoso e tal, e começa a roubar seus alunos. Você tem uma escola só, isso te mata. Se você tem 10, você vai ter que agir ali, mas você tem força das outras para bancar uma ação ali, né? Então, eu acho que pro mantenedor de escola, que tem esse perfil mais empreendedor, que gosta disso, é interessantíssimo. Mas, de novo, isso pressupõe uma estrutura profissionalizada, né? Você quando você expande fazendo as coisas de forma muito caseira, normalmente você acaba matando sua expansão, porque você não dá conta de sustentar tudo. É como se fosse, sei lá, uma árvore que vai criar os seus ramos. Se ela não tiver um tronco muito bem fixado ali, né, com condição de criar esses outros, ela vai cair. Então, você precisa ter ali o central muito bem organizado para você conseguir começar a criar ramos ali cada vez maiores. Né? Então, acho que não adianta querer antecipar também. Eu vejo muita gente, principalmente quando vem de outros mercados, que vem essa coisa do escalar, né? Então, tudo hoje em dia tem que ser escalável. Tenho minhas dúvidas se a educação é tão escalável assim, porque é um produto muito diferente. Então, assim, a pessoa abre uma no ano seguinte, ela já quer abrir 5, no terceiro ela quer ter 15. Normalmente, esse crescimento, assim, sem planejamento, ele acaba canibalizando a própria escola, sabe? Eu acredito mais num crescimento estruturado. Sim. Tá? Acredito que, em especial, por se tratar de um serviço na sua essência, né?
a dependência aí em relação à mão de obra é muito grande, né? A escola são as pessoas que estão ali, enfim, na sala de acreditando aula, no projeto pedagógico e, de fato, implementando o projeto pedagógico na rotina, lá na ponta, no dia a dia, né? E leva tempo, naturalmente, para você amadurecer uma equipe nova, formar um profissional e, enfim, fazer com que aquele profissional consiga, ao longo do tempo, vir se qualificando cada vez mais e se aprofundando na proposta pedagógica que a escola está carregando, né? Mas até falando do profissional, que também é um assunto que é legal de citar, às vezes a expansão traz também caminhos para os seus profissionais, né? Então, assim, quando você tem uma escola só, você tem, às vezes, sei lá, um coordenador muito bom ou um professor muito bom que tem uma oportunidade, né? Seria um ótimo coordenador. Mas aí você fica aquilo, bom, só quando ele for embora que eu tenho essa possibilidade de crescimento. Então, assim, hoje em dia, de fato, o maior desafio de uma escola é ter um corpo docente à altura do seu projeto pedagógico. Mas se você tem a sorte de ter isso, quando você expande, você cria também novas oportunidades para quem está ali com você. Perfeito. Né? Que é um pouco do que eu sei que você acredita também. Então, você começa a ter mais possibilidades. Né? E outra coisa que eu deixei de citar é que, às vezes, principalmente com um professor especialista, né? Então vamos pensar uma matéria que não é tão presente na grade, por exemplo, física, né? Quando você tem várias aulas de matemática, mas você tem 1, 2 aulas de física por turma por semana. Quando você tem mais escolas, você consegue ter um mesmo professor que dá aula para toda a sua rede. Então você também consegue ter um ganho de escala na contratação dos profissionais, sabe? Perfeito. Então, assim, tem muita vantagem na expansão. Mas tem muita pegadinha, né? Você não pode fazer isso, como eu te falei, eu acho que você não pode fazer isso de maneira desestruturada. Perfeito. Você precisa estruturar a sua expansão. Perfeito. Mas a gente aqui tem a oportunidade, Marina, de te escutando, aprender mais uma lição, né? Que quando a gente olha para a expansão, a gente parte da nossa vontade de querer ter o nosso projeto pedagógico atingindo um número maior de alunos. Mas a gente acaba entregando outras coisas, que é uma sustentabilidade de médio e de longo prazo, né? A gente começa a trazer parceiros, a gente começa a atrair mão de obra, com vontade de crescer, com vontade de nos acompanhar nessa difícil jornada, mas sem sombra de dúvida prazerosa, né? E eu acho que quando a gente olha para um projeto que está crescendo, que está expandindo, isso acaba de alguma forma também motivando todo mundo que está ali, que participa junto conosco em relação a essas conquistas, né? E isso de alguma forma influencia a escola positivamente e leva a escola a passar de geração para geração, né? E aí, enfim, se tornar aí uma instituição que de fato está sempre bem povoada, não só do ponto de vista de alunos, mas também de profissionais que sentem orgulho de pertencer, né, àquela comunidade escolar. Então, acho que a expansão ela acaba refletindo num sucesso de longo prazo mesmo para a escola, né? E que vai reforçar o sonho inicial, né? Então, acho Perfeito. que é exatamente isso. É um jeito também de atingir aquele sonho que fez, né? Aquela primeira chama que fez a escola ser fundada. Então, acho que é um caminho. Que bom. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você, mantenedor, que nos acompanhou até aqui. Eu te convido para acompanhar os nossos outros vídeos. A gente tem pensado muito na sua rotina, no seu dia a dia. Conte conosco do Isaac. Conte com esse conteúdo aqui, com a Marina, com o time dela na Chorus também para apoiá-los. Foi um prazer e muito obrigado. Obrigada.